Estrutura organizacional. A Polícia Militar estrutura-se em 3 níveis decisórios: direção geral, direção intermediária e execução. O nível de direção geral ou estratégico é responsável pelas decisões estratégicas visando a organização, a coordenação e controle das unidades dos demais níveis da corporação. Compõe-se pelo comando geral e aquelas que a ele se subordinam diretamente, como o gabinete do comando geral e suas estruturas, dentre outras. O nível de direção intermediária ou tático é composto pelas regiões de Polícia Militar, RPM, diretorias, Comando de Policiamento Especializado, CPE, Comando de Aviação do Estado, Comave, Comando de Policiamento Rodoviário, CPRV, e Comando de Policiamento Meio Ambiente, CPM-MAMB, além da Academia de Polícia Militar e Corregedoria da Polícia Militar, e é responsável perante o Comando Geral pela condução das respectivas unidades nos campos operacionais e de apoio. Nível de execução subdivide-se em unidades de execução operacional, batalhões, companhias independentes, incluindo as unidades especializadas e de execução de apoio, centros, Colégio Tiradentes e Hospital Militar, por exemplo, que são responsáveis pelo cumprimento das diretrizes, ordens e instruções emanadas pelas unidades de direção, na execução da atividade fim ou atividade meio, respectivamente. Estrutura organizacional, atividade fim, nível de execução, batalhão e companhia independente. Nível tático, RPM, CPE, Comave, CPM-MAMB, CPRV. Nível estratégico, gabinete comando geral, gabinete de Estado-Maior, assessorias e auditoria setorial. Atividade meio, nível de execução, HPM, CTPM e centros. Unidade de direção intermediária, CPM e APM diretorias. Unidade de direção geral, gabinete militar, gabinete do governador, gabinete comando geral e assessorias de auditoria setorial. Para fins de planejamento, comando e coordenação, execução e controle, as unidades da Polícia Militar nos diversos níveis mantêm uma relação hierárquica e vertical de sua estrutura organizacional, de acordo com os espaços geográficos ou missão institucional. O conjunto dessas relações na estrutura operacional previamente estabelecido entre as unidades nos diversos níveis denomina-se articulação operacional. O Estado de Minas Gerais, no campo operacional, é dividido em frações com diversas dimensões, tendo como base os limites geográficos dos municípios, que ficarão sob responsabilidade de determinada estrutura da Polícia Militar, em seus respectivos níveis, quais sejam região da Polícia Militar, batalhão da Polícia Militar, companhia de Polícia Militar Independente, companhia de polícia, pelotão de polícia, grupo de polícia militar e subgrupo de polícia militar. A definição da estrutura e da articulação operacional baseia-se em critérios técnicos e objetivos que visam a melhoria da prestação do serviço da Polícia Militar à comunidade, quais sejam: a. População, b. Área da unidade territorial, c. Densidade demográfica, d. Incidência de pobreza, e. Índice de desenvolvimento humano, f. Realidades culturais locais, g. Frota de veículo, h. Produto interno bruto e efetivo policial, j. Registro de crimes violentos no último ano, k. Média de registro de crimes violentos nos últimos 3 anos, l. Registro de delitos típicos de polícia no último ano, m. Média do registro de delitos típicos
de polícia nos últimos 3 anos. N, total de chamadas 190. O, estrutura de atendimentos dos 190. E, distância da sede do pelotão, companhia e ou batalhão. Q, processos críticos operacionais e administrativos. R, presença de outros órgãos de segurança nos municípios. S, existência de unidade prisional na localidade. E, deslocamentos motorizados para registro de ocorrências policiais. U, sazonalidades específicas. V, outras variáveis que influenciam no trabalho desenvolvido pela Polícia Militar. Para se criar mais de um batalhão na sede de um município, a população desta localidade tem que ser acima de 400.000 habitantes. Para a criação de um batalhão de policiamento especializado, o BPE, seu efetivo existente deve conter no mínimo 250 policiais. Para a criação de companhias de polícia independente de policiamento especializado, seu efetivo existente deve conter no mínimo 100 policiais militares. A criação das UEOPs especializadas fica condicionada à capacidade interna de efetivo e à infraestrutura operacional da RPM, sendo necessário para sua prostitura a presença dos serviços no portfólio destinados ao primeiro e segundo esforços obrigatoriamente nas UEOP de responsabilidade territorial. Havendo o interesse do comandante da região da Polícia Militar em criar ou recategorizar uma UEOP, deve-se proteger o estudo de situação encaminhando o nível estratégico da Polícia Militar, através do chefe do Estado-Maior da Polícia Militar para a devida avaliação técnica e emissão de parecer fundamentado pela Assessoria Estratégica de Emprego Operacional, PM3, como forma de subsidiar a decisão da autoridade competente. A fonte de dados para análise da estrutura e articulação operacional será dos dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e dos sistemas de grande porte institucionais, como o Sistema de Gestão Operacional, SIGOP, armazém de dados de registros criminais, dentre outros que forem necessários. Estrutura e articulação operacional. Região de Polícia Militar. É a unidade de direção intermediária comandada por oficial de último posto da corporação, com ascendência hierárquica imediata às unidades de execução operacional, batalhões CIA-INDE e CIA-PM, cuja sede deverá localizar-se nos municípios mais expressivos do ponto de vista demográfico, socioeconômico e político, situados no espaço geográfico de sua responsabilidade. Essa divisão do Estado em regiões de policiamento atribui aos respectivos comandantes a responsabilidade perante o comandante-geral pelas atividades de policiamento ostensivo e preservação da ordem pública no espaço físico da respectiva região, além da implementação das políticas e diretrizes operacionais do Comando-Geral nos respectivos espaços territoriais de responsabilidade. Comando de Policiamento Especializado, CPE. É a unidade de direção intermediária equiparada ao nível de RPM, comandada por oficial do último posto da corporação, com ascendência hierárquica imediata às unidades de execução operacional de policiamento especializado, cuja sede encontra-se na capital do Estado. Tem como responsabilidade a coordenação, controle e emprego das unidades especializadas sob sua responsabilidade. Cabe ao CPE também a coordenação técnica dos batalhões de policiamento especializado, BPE, e companhias independentes de policiamento especializado, CIA, PM, INDE, PE, em todo o Estado, devendo realizar supervisões técnicas regularmente em tais unidades. Comando de Aviação do Estado, COMAV. É a unidade de direção intermediária equiparada ao nível de RPM, comandado por oficial do último posto da corporação, com ascendência hierárquica imediata às unidades de execução operacional, de radiopatrulhamento aéreo, cuja sede encontra-se na capital do Estado. COMAV
Foi instituído no âmbito do Estado de Minas Gerais pelo Decreto 47.182, de 8 de maio de 2017, e alterado pelo Decreto 47.696, de 2 de agosto de 2009, que prevê a gestão centralizada das aeronaves da Polícia Militar, das secretarias e dos órgãos autônomos do Estado, com exceção do Corpo de Bombeiro e da Polícia Militar, da Polícia Civil, respeitava a autonomia e competência legal de cada instituição. Além disso, tem como missão a coordenação, controle e emprego das unidades de radiopatrulhamento aéreo sob a sua responsabilidade. É o órgão central do Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotado, RPA, da Polícia Militar, nos termos do previsto na Instrução 303/25 de 2018. É responsável pela formação de comandantes de aeronaves de asas fixas e rotativas, comandantes de operações aéreas, pilotos de aeronaves remotamente pilotadas e tripulantes operacionais de aeronaves. Comando de Policiamento Rodoviário, CPRV, Unidade de Direção Intermediária, equiparada ao nível de RPM, comandada por oficial do último posto da corporação, com ascendência hierárquica imediata às unidades de execução operacional do policiamento rodoviário, cuja sede encontra-se na capital do estado. Tem como responsabilidade o comando e coordenação do emprego do policiamento rodoviário nas rodovias estaduais e federais delegadas à Polícia Militar, em função da abrangência territorial das frações distribuídas em diversos pontos do estado. Atua em consonância com o primeiro esforço de emprego operacional, excetuando as suas atribuições específicas. Comando de Policiamento do Meio Ambiente, CPMAMB, Unidade de Direção Intermediária, equiparada ao nível de RPM, comandada por oficial do último posto da corporação, com cedência hierárquica imediatamente às unidades de execução operacional do meio ambiente, cuja sede encontra-se na capital do estado. Tem como responsabilidade a coordenação, controle e emprego das unidades de policiamento do meio ambiente sob sua responsabilidade, em função de abrangência territorial das frações distribuídas em diversos pontos do estado. Atua em consonância com o primeiro esforço de emprego operacional, excetuando suas atribuições específicas. Batalhão de Polícia Militar. A denominação dada às unidades de execução operacional, subordinadas diretamente à unidade de direção intermediária de execução operacional, comandos regionais e comandadas por tenente-coronel, com a finalidade de executar atividades de polícia ostensiva em sua respectiva área de responsabilidade territorial ou missão, no caso das unidades de execução operacional, que exercem atividades especializadas. Companhia Independente de Polícia Militar, CIA-IND, denominação dada às unidades de execução operacionais subordinadas diretamente aos comandos regionais, com a missão de executar ações de operações de polícia ostensiva em suas respectivas áreas de responsabilidade territorial, criadas em municípios cujas características demográficas, socioeconômicas e políticas exigem maior representatividade policial militar, sendo comandadas por tenente-coronel ou major. Possui o mesmo nível funcional hierárquico do batalhão, entretanto, com características estruturais diferentes, com uma administração menos densa. Neste contexto, enquadra-se também as companhias da Polícia Militar Independentes de Policiamento Especializado, CIA-IND-PM, PE, com missões e atribuições específicas. Companhia de Polícia Militar, denominação dada à subunidade da Polícia Militar subordinada a um batalhão da Polícia Militar. São comandados por oficial superior, major e oficial intermediário da Polícia Militar, de acordo com a previsão da resolução do Comando Geral. Pelotão de Polícia Militar, denominação dada à fração PM subordinada diretamente a uma CIA-PM-IND ou CIA-PM, comandado por oficial subalterno da Polícia Militar, tendo como fração independentemente subordinada ao GP-PM. Grupo PM, denominação dada à fração PM subordinada diretamente a um pelotão, via de regra com a responsabilidade territorial sobre o município, tendo como fração imediatamente subordinada aos subgrupos PM,
sub-GP-PM. O grupo PM também pode ser chamado de destacamento. Subgrupo sub-GP-PM é a menor fração da corporação, subordinada a um GPM e, via de regra, tem responsabilidade territorial sobre um distrito de um município, também é chamado de subdestacamento. Articulação territorial entre os órgãos do sistema de defesa social. O modelo de defesa social vigente no Estado de Minas Gerais é calcado no pensamento sistêmico, ou seja, aquele que todos compartilham de maneira integrada a busca de medidas efetivas para a solução dos problemas sem que se atribua ao único órgão a responsabilidade de resposta frente ao fenômeno da criminalidade. Nesses viés, uma das medidas adotadas no âmbito do Estado foi criar a Resolução Conjunta 176, de 21 de janeiro de 2012, que define a articulação territorial entre os órgãos do Sistema de Defesa Social, apresentados conforme se segue. Área Integrada de Segurança Pública. As áreas integradas de segurança pública, lato sensu, são circunscrições territoriais que agregam agências prestadoras de serviços públicos essenciais, com a responsabilidade compartilhada e direta de uma unidade fração da PM, Corpo de Bombeiros e uma delegacia da Polícia Civil, operando como unidades de planejamento, execução, controle, supervisão, monitoramento corretivo e avaliação das ações locais de segurança. No contexto da vigência política de integração de defesa social em Minas Gerais, as áreas integradas estão delineadas em 3 níveis. Região Integrada de Segurança Pública, RISP, composta por uma RPM e um Departamento de Polícia Civil. A Área de Coordenação Integrada de Segurança Pública, ACISP, composta por uma UEOP, Batalhão ou CIA INDE, e uma Delegacia Regional de Polícia Civil. E a terceira Área Integrada de Segurança Pública, AISP, composta por uma fração PM, CIA ou Pelotão, e uma Delegacia de Polícia Civil. A formatação da AISP decorre da compatibilização das áreas de competência das forças de policiais, procurando respeitar as decisões administrativas adotadas pelas prefeituras, a partir de referência dos indicadores demográficos, socioeconômicos e de infraestrutura, bem como parte da base estrutural da qual se assenta o planejamento e a oferta de serviços públicos essenciais. Esse pressuposto deve ser perseguido por todas as RPMs. As áreas integradas de segurança pública preservam sempre que possível a antiga localização das sedes de unidades operacionais da Polícia Militar e Civil, ajustando, porém, as suas circunscrições aos limites dos municípios e bairros, no interior do Estado e aos contornos dos bairros e regiões administrativas. Na capital, elas visam integrar as polícias, as comunidades e as agências públicas e civis, prestadoras de serviços essenciais à população. B. Melhorar a qualidade dos serviços de segurança pública à luz de diagnósticos tecnicamente orientados sobre a criminalidade, a violência e a desordem, adequando essa oferta às demandas comunitárias locais. Integrar as forças de segurança estadual e municipal, possibilitando o planejamento e execução de políticas locais de policiamento em sintonia com a realidade de cada região do Estado e da capital. Adequar as forças policiais ao seu ambiente de atuação e às necessidades específicas das comunidades. Racionalizar e otimizar o emprego dos recursos de segurança pública, incorporando serviços públicos essenciais ao planejamento estratégico das polícias. Possibilitar a participação consultiva da comunidade na gestão local da segurança pública por intermédio de criação do Conselho Comunitário de Segurança em cada área integrada. Viabilizar a prestação de contas regular e transporte dos serviços de segurança pública ofertados.